Existe propósito. propósito. E aí a gente chegou nessa questão se existe o propósito e tal. E ele soltou pra mim, quem disse que existe propósito? Salve, salve família, aqui é o canal Corte Sem Fim, vídeos novos toda semana, inscreva-se no canal. Links de vendas dos livros na descrição. Basicamente a gente estava falando sobre o propósito das Tenta pessoas, lembrar exatamente a encontrar pergunta o propósito. Existe propósito? E aí a gente chegou nessa questão se existe o propósito e tal. E ele soltou pra mim, quem disse que existe propósito? Eu vou dizer para você que existe propósito. Simplesmente Eu assim. já disse. É. Então, tamo E eu vou dizer aliado, que eu tamo concordo aliado. com eu vou dizer que eu também concordo com a Maria 100%. E, obviamente, eu consigo também identificar do ponto de vista filosófico qual é a referência. E essa referência do Dostoiévski, na verdade, não necessariamente termina se Deus não existe, então definitivamente não existe a moral e não existe o propósito, justamente você tem a leitura contrária, é porque Deus não existe que a gente tem a obrigação de criar propósitos, que é outra linha filosófica importante, mas eu vou ignorar tudo isso para dizer o seguinte, propósito existe, ponto final. Simples assim. Sabe por quê? Porque propósito é um conceito. E os conceitos existem, tal como as realidades materiais, e eles podem organizar a nossa vida desde que a gente de fato faça isso. Uma maneira de chamar o propósito, que é bem prosaica, e aí você vai ver que propósito existe, é objetivo. Então, existe você ter um objetivo? Bom, toda vez que você pensa assim, eu vou ficar aqui até eu finalizar essa prova, nem que eu tenha que escrever qualquer garrancho, é um objetivo. E os objetivos, muitas vezes, eles são encadeados, tá? Então, vamos dizer assim, você tem uma intenção, tá? Então, o pequeno fluxo intencional é encadeado em objetivos maiores ou em propósitos maiores. E, eventualmente, os propósitos maiores são encadeados em outros propósitos maiores ainda e você pode passar a sua vida dedicado a um propósito. Então, para mim, não existe sequer discussão se propósito existe, porque é a mesma coisa que eu dizer assim, mas unicórnio existe? Mas é claro que unicórnio existe. Outra coisa eu posso encontrar unicórnios no mundo real e através de uma descrição molecular, celular, trazer uma prova empírica do unicórnio? Não, isso não. Mas eu posso trazer um unicórnio numa série de outras representações? É lógico que sim. Então, para começar, é o seguinte, eu acho que essa discussão sequer existe por uma questão óbvia que os conceitos existem, ponto final. Há uma ontologia, para falar bonito, do conceitual e que é definida pelo próprio comportamento. Quando você realiza alguma coisa que traz encena esse conceito, você está dando vazão, você está dando existência a esse conceito, ponto final, tá bom? Dançar é isso, tá? Cada ato do corpo colocado isoladamente, não tem nada de fluido, não Ou existe belo. né, de belo, e mais do que isso, de cineticamente fluido. Ainda assim, dançar é um ato de cinesia fluida. Então, a gente vê em todos esses recortes essa mesma questão voltando e o conceitual é isso. Dito isso, eu acho que tem uma outra questão que é o seguinte, quando a gente olha a vida de fora, a existência biológica no mundo tem um propósito, aí a gente olha e fala assim, bom, aí é outra discussão, então não é o propósito... Uma discussão meio religiosa. Isso Exatamente, daí, né? exatamente. Aí é o seguinte, aí essa discussão que ela tem que ser separada em duas grandes dimensões. Uma dimensão a gente chama de teleologia. Teleologia é o objetivo das coisas. Existe um objetivo na existência do ser humano? Outra a gente pode chamar de teleonomia. A teleonomia é o que vem antes. Tá? Então, assim, dizer que o ser humano, o surgimento da espécie é teleológico, quer dizer que o surgimento da espécie tem um propósito, é assumir que existe, nas palavras da Maria, um endgame, por exemplo, um endgame ligado a Deus, que faz com que essa conexão exista e o nosso papel no mundo seja eventualmente evoluir como uma espécie escolhida enfim, em função da sua racionalidade, qualquer outra coisa. Quando a gente fala que essa é uma discussão que não é teleológica, ou seja, não existe propósito nesse sentido finalista, mas ela é teleonômica, o que a gente quer dizer é que a determinação do que vai puxar as várias gerações que seguirão não está na frente, ela está atrás. E o que quer dizer que ela está atrás? Ela está justamente no genoma. É a ideia de que o que faz com que uma espécie se prolongue ao longo do tempo é a transmissão
do código genético que define aquela espécie, que vai deixar de definir a partir do momento que aquela espécie não estiver mais gerando descendentes férteis com aquela mesma estrutura genômica. O entendimento que eu tenho é que quando a gente olha de fora, não há teleologia. Não tem... Qual é a finalidade do cachorro no mundo? Essa é uma pergunta que não se coloca. O cachorro não existe por causa de uma finalidade. Ele existe porque existe uma manifestação que vem ao mundo quando nasce um cachorro, que faz sair justamente esse animal que a gente identifica, e aí a gente trata das mais variadas formas e assim por diante. O ser humano é a mesma coisa e qualquer outro ser vivo. O ser vivo, ele não necessariamente vem, ele não vem ao mundo para algo, ele vem ao mundo por causa de algo. Isso não significa que você deva simplesmente dizer assim, então tá bom, então qualquer questão do propósito na vida das pessoas deixou de existir. É o contrário. E isso é essa associação das duas coisas que me parece de uma ingenuidade atroz. Porque não é porque o organismo surge, porque no final das contas eu tenho dentro do ventre da mãe uma estrutura biológica que é um ser humano, que quando esse ser humano nasce, ele não deve ter propósitos na vida. Muito pelo contrário. Ele deve ter propósitos na vida porque a gente sabe que quando a gente vive uma vida sem propósitos, a gente vive uma vida mais infeliz.